E pegaram aí o senhor Nicolas Ferreira, no caso do Banco Master. Olha, o Nicolas vai acabar cassado e inelegível. E o pior, o Nicolas hoje, ele tem aí a oposição da esquerda, quem é de centro ali, despolitizado, também não gosta muito dele, e a própria extrema-direita, os políticos também estão contra o Nicolas. Vamos lembrar que o fato de que a Malu Gaspar fez matéria contra o Nicolas, Malu Gaspar que é amigona do Flávio Bolsonaro, e de que o André Mendonça e o seu delegado de estimação, que é o Thiago Marcantônio, delegado da Polícia Federal, braço direito do André Mendonça, que é aquele que fez, em 2020, um dossiê de antifascistas para que, caso o Bolsonaro desse golpe de Estado, então, ele já tivesse ali os primeiros nomes para prender na sua ditadura. Então, esse delegado e o André Mendonça passaram a vazar coisas contra o Nicolas na investigação, o que mostra que o bolsonarismo está querendo derrubá-lo. Por quê? Porque apareceu alguém na extrema-direita com mais prestígio entre os seguidores que o Bolsonaro, com mais seguidores que o Bolsonaro, com mais alcance que o Bolsonaro. E nem digo o Jair Bolsonaro que está preso, não. Todo o Bolsonaro e todos os filhos juntos, inclusive contando a Michelle, que é afastada ali da família. Isso, ela, opa, peraí, é uma ameaça ali ao bolsonarismo. Pior, alguém que não se dobrou ao Flávio. Quando o Flávio anunciou a sua candidatura à presidência, passaram ali a falar, olha, o Nicolas tem que apoiar o Flávio Bolsonaro, apoia, apoia. E o Nicolas chegou a dar entrevista dizendo que não precisava apoiar, que se o projeto era do Flávio e precisava apoio dele, então o projeto não era nosso, disse o Nicolas, é do Flávio, ou seja, não vai apoiar o projeto do Flávio, só vai apoiar se ele estiver no projeto. Fala, traição do Nicolas a quem o projetou para a política. Ok, aí traição na política dá ruim, né? O que acontece é que passou aí a extrema-direita a usar o Poder Judiciário, a Lava Jato 2.0, para ir para cima dele. Mas não só a extrema-direita. A esquerda e o centro também foram para ele. Olha só, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, se você não sabe, o Deltan Dallagnol, que é o procurador da Lava Jato, ele foi cassado e tornado inelegível por causa do TCU. O TCU condenou o Deltan Dallagnol e aí ele acabou, pela condenação do TCU, vale como uma condenação em última instância. Ou seja, pela lei da ficha limpa, o político é cassado e tornado inelegível por 8 anos. O TCU, lá atrás, isso foi em 2023, condenou o Deltan Dallagnol, demorou um pouquinho e ele acabou perdendo o mandato. Agora o TCU abriu uma investigação contra o Nicolas Ferreira. E é uma investigação que independe do André Mendonça, já saiu das mãos do André Mendonça. Então, se amanhã depois o Nicolas se ajoelhar para o Flávio e falar, olha, Flávio, por favor, fala para o seu amigo André Mendonça para ele não ir para cima de mim, para ele parar de fazer vazamento, para ele esquecer essa parte da investigação, o Flávio pode até falar, mas já saiu da mão do André Mendonça, tá? Essa é a grande informação, a grande notícia do dia. Por quê? Porque agora está no Tribunal de Contas da União, onde a maioria, isso já foi comprovado algumas vezes, a maioria é anti-bolsonarista, é anti-extrema-direita. E aí o procurador ligado ao Tribunal de Contas da União, que é o Lucas Furtado, aliás, eu não sei, assim, nas notícias que citam o Lucas Furtado, não aparece nem a foto dele, então se passar na minha frente na rua, eu não sei quem é, neste nível. Mas desde a Lava Jato, e aí estamos falando aí desde 2018, eu vejo todas as atitudes desse procurador são contra a Lava Jato e são contra a extrema-direita. Inclusive, quando o Lula ia escolher o Procurador-Geral da República, eu falei, olha, ele deveria escolher o Lucas Furtado. Se ele quer um cara que vai para cima da Lava Jato sem medo. E por que sem medo? Porque ele ia para cima da Lava Jato quando era impossível ir para cima da Lava Jato, porque todo mundo que questionasse o Sérgio Moro era chincalhado. Vamos lembrar que o método que está sendo usado agora pela Lava Jato 2.0, e tem um canal aí da esquerda fake que está disseminando isso sem parar, que eles fazem ali acusações contra o Alexandre de Moraes, contra o Toffoli, contra fulano, e se você tentar questionar, eles falam, tá defendendo o ministro do STF, olha, fã-clube de ministros do STF. Pra quê? Pra achincalhar, né? Pra tentar humilhar as pessoas que tentam questionar as fake news deles e questionar o fato de que eles estão apoiando o golpe da Globo e apoiando a Lava Jato 2.0. Esses mesmos que não questionam o André Mendonça nunca, que elogiam a Malu Gaspar, que elogiam aí jornalistas de extrema-direita, lavajatistas, você fala que coisa. Esses mesmos que lá atrás foram a favor do golpe contra Dilma, todos eles, tá? Todos eles foram a favor do golpe contra Dilma, foram a favor da Lava Jato 1.0, aí em determinado momento o jogo político virou, eles foram contra. E aí fingiram que era de esquerda e agora a máscara caiu. Pois bem, esse pessoal
fazia isso, e aí o que acontece? Agora, na Lava Jato 2.0, chega esse procurador e fala, olha, na Lava Jato 1.0, em que era o mesmo modus operandi, você tentar questionar o Sérgio Moro, tentar questionar aquilo, você era chamado de estar defendendo bandido. Esse cara já ia pra cima da Lava Jato, já não tinha dó nem piedade. Aí agora, ele acionou o Tribunal de Contas da União e abriu uma investigação contra Nicolas Ferreira. Vamos lembrar, tudo tem passos, tá? Primeiro se abre uma investigação. Aí depois, essa investigação terminada, se faz a denúncia. E aí depois começa o processo. No TCU é mais rápido. Não são 4 instâncias, não tem aquela demora do STF em que vai lá, aí um processo demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes fica 5 anos para julgar alguém. Não, é rápido, bem rápido. E aí, chegou agora no Tribunal de Contas da União e vai começar uma investigação. Então o TCU, eles têm o mesmo poder que tem o André Mendonça, de pegar tudo sobre o caso do Banco Master e de pegar aquilo e ver o que tem a ver com o Nicolas, o que não tem a ver com ele, e inclusive o poder, isso eu não acredito que vai acontecer porque não é muito da praxe do TCU, de fazer vazamento seletivo para outro lado. Porque tá tendo vazamento seletivo de pegar ali, ó, o Vorcaro roubou dinheiro público ao lado do Tarcísio, ele roubou ao lado do Cláudio Castro, ele roubou ao lado do Ibanez Rocha, aí você vê quem roubou o dinheiro público com ele. Mas o que a imprensa cita, inclusive a esquerda fake, cita quem ele pagou, e não quem roubou com ele, que é o que importa, né? Importa quem roubou o dinheiro junto com o cara, que é quem propiciou ele a roubar, o Campos Neto e outros aí. Mas a esquerda fake e a imprensa atacam ministros do STF. Por quê? Porque enfraquecendo o STF, enfraquece a relação do STF com o Lula e o Lula fica mais vulnerável para sofrer um golpe. E se abrirem um precedente de impeachment de ministro do STF, ainda tem aquela parte que é pressionar o Alexandre de Moraes para aderir aí ao plano de colocar um presidente de extrema-direita no Brasil, seja plano T ou plano F, porque a imprensa já está no plano F hoje. Desde que o Flávio Bolsonaro teve o segundo encontro com banqueiros e ele prometeu algumas privatizações e ele prometeu entregar muita coisa aí para os banqueiros e ele ainda disse que o vice do sonho dele é o Ciro Nogueira, aquele que é melhor amigo do Vorcaro. Aí a imprensa aderiu aí ao plano F com tudo. E você vê que a tentativa de golpe é aquela, vamos enfraquecer o Lula, vamos enfraquecer ali o Supremo Tribunal Federal, não vamos focar em quem roubou o dinheiro junto com o Vorcaro e com o Banco Master e vamos fazer isso. Só que aí, chega aí no Nicolas, que é um cara da extrema-direita que tá fora da curva ali dos planos do Flávio Bolsonaro. Então, também tá fora da curva de qualquer plano de qualquer pessoa de esquerda, que fala, pô, esse cara, ele atrapalha o Brasil. Então, passaram a investigá-lo. Só que contra o Nicolas tem muita coisa. O Nicolas fez viagens de avião, se você não sabe, ele usou o avião do Vorcaro, chegou a tirar fotos, junto com um pastor da igreja da Lagoinha. Lembrando, o Vorcaro, ele era da igreja da Lagoinha, e o cunhado dele, ou seja, o marido da irmã dele, era líder de uma das igrejas da Lagoinha, no bairro de Belvedere, em Belo Horizonte. Líder da igreja, ele era o dono ali daquela filial da Lagoinha, praticamente. Quando eu digo dono, não tem o dono da filial da igreja, mas quando alguém ia lá fazer a sua oferta, o seu dízimo, a grana é para ele, né? É isso, que quer dizer, dono, entre aspas. Parte da grana, né? Parte sempre vai ali pro dono da igreja, que é a família Valadão. Uma parte é para ele. Você fala, pô, que coisa, né? Pois bem, aí você vê, bem ligados. Aí esses caras, com o avião do Vorcaro, fizeram um tour do Nicolas pelo Brasil para promover o Bolsonaro e promover o próprio Nicolas. Só que já foi comprovado que nada disso foi declarado, nem na campanha do Nicolas, nem na campanha do Bolsonaro. Você fala, que? Aí agora, o que o Bruno Furtado, o procurador, falou? Ó, a gente precisa ver a origem dos recursos dessas viagens do Nicolas. Porque, peraí, uma coisa é se, vamos supor, alguém fez uma doação legal ao fundo partidário, e aí o fundo partidário, o PL, alugou esses aviões, e aí o Nicolas pode fazer a viagem que ele quiser. Ah, mas era o avião do bandido. Tá, não se sabia que era bandido na época, tá, não tem nada contra ele. Só que nada indica que isso foi feito, tá? Nada. Porque essas viagens não foram declaradas. Se não foram declaradas, dificilmente foi o PL quem pagou. E dificilmente com algum dinheiro, porque às vezes você fala, pô, não declarou a viagem, mas o PL declarou lá nos gastos, que gastou tanto com a campanha, entra no meio, aí dá para fazer lá um bem bolado e falar que foi aquilo. Nada indica, absolutamente nada. Tudo indica o quê? Que foi uma, abre aspas, uma doação do Vorcaro para a campanha do Nicolas e do Bolsonaro. Por que doação, Thiago? Porque se você não sabe, viagem de avião tem que ser declarada como doação, porque uma viagem de avião é cara.
Cada viagem de avião pode ser um trecho curto, é 60 mil reais, é 100 mil reais, tem que declarar. Não pode não declarar. Aí, peraí, mas ele não fez uma viagem, ele fez um tour por todas as capitais do Nordeste, que é exatamente onde o Lula tinha mais votos que o Bolsonaro. Depois, ele pegou o mesmo avião e foi para Brasília encontrar com o Jair Bolsonaro. Fala, ei, não declarou nada disso? Não declarou nada disso, isso é crime. Aí entra o pior. Tiago, mas isso é crime eleitoral, não é o TSE? O TCU depois aciona o TSE. Mas isso é crime no fato de que eles estão pegando ali recursos de um cara que era dinheiro roubado. Esse cara está usando para fazer campanha. Essa campanha não está sendo declarada. Então tem recursos ali que deveriam estar na União, por exemplo, impostos que deixaram de pagar, dinheiro que foi roubado pelo banco, mas que foram utilizados para o Nicolas fazer campanha. Então aí entra no Tribunal de Contas da União. Aí ele vai ver qual o rombo que deu na União, esse tipo de conduta aí do Nicolas. Deu algum rombo? Deu. Com certeza deu. Ainda mais se não foi declarado. Então o Nicolas, por não ter declarado, se declarasse ainda falava, pô, ele fez ali de boa fé e tal, mas se não foi declarado, ele já fez de má fé. Então, aí dá uma condenação contra ele. Dando condenação, ele é tornado inelegível. É o mesmo caso do Dallagnol, tá? Igualzinho. Ele é tornado inelegível, aí fica aquela ansiedade, né? Quando é que vai perder o mandato? Demora 3, 4, 5 semanas. A Câmara dos Deputados é obrigada a tirar o mandato dele. E aí eu vou falar, ele não vai ter muito apoio lá. O pessoal que é do Centrão não gosta do Nicolas. O pessoal da extrema-direita, alguns, obviamente, o vão bajular porque ele tem muitos seguidores, mas a maioria já não gosta muito dele porque vê o cara como uma liderança que pensa só nele. O pessoal da família Bolsonaro não gosta mesmo dele, os outros seguem o que fala a família Bolsonaro, e aí fica nessa. Aí vai dar ruim aí pro senhor Nicolas Ferreira. Eu vou falar, ó, o que está se desenhando aí é uma briga grande na extrema-direita. Não sabemos se isso vai... o fato de terem vazamentos aí seletivos contra o Nicolas vão fazer com que ele se ajoelhe aí para a família Bolsonaro e fale, não, vamos fazer uma parceria. Só que o fato dessa investigação ser aberta no TCU agora tira das mãos do André Mendonça o destino do Nicolas. Então, mesmo se ele se ajoelhar para a família Bolsonaro, o próprio Nicolas já sabe, não depende mais deles. Então, a chance dele se ajoelhar e falar, vou aqui apoiar o Flávio 100%, vou fazer o que vocês querem, por favor, pare aí com esses vazamentos, parem aí de ir para cima de mim, essa chance agora é menor. Por quê? Porque ele já viu que, vão para cima dele, queira o Flávio Bolsonaro ou não. Então, é mais cedo ou mais tarde, pode levar aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vai dar ruim para ele. Lembrando, esse não é o tipo de crime, de coisa que vai caducar, que vai expirar. Não, pode passar 2, 3, 4 anos, isso vai chegar lá na frente e ele vai pagar por isso. Então, deu ruim, deu muito ruim aí pro Nicolas Ferreira. Nisso, tem muita gente falando, Thiago, comenta aí a última pesquisa Quest que mostrou o Lula empatado com o Flávio Bolsonaro. Olha, primeiro, já falei aqui que eu não comento essa pesquisa porque não tem credibilidade. Porque o dono da Quest, se você não sabe, a pesquisa é Genial Quest. O dono do Banco Genial e foi, aliás, sócio do dono aí de um canal bem grande de esquerda, um banqueiro, tá? E esse cara tá 100% no plano T e o canal dele também. E o dono da pesquisa Quest fez o seguinte, ele falou na Globo que o candidato dele à presidência é o Ratinho Júnior. E ele insinuou várias vezes que se não for o Ratinho Júnior, era o Flávio Bolsonaro. Insinuou várias vezes. Então é uma pesquisa que não tem credibilidade. Mas mesmo sem ter credibilidade, a pesquisa mostra uma coisa, tá? Que é pra quem tá aí, não, mas olha, o Lula tá ruim nas pesquisas. Tá, realmente tá ruim, viu? Tá bem ruim. E eu vou falar, eu tô vendo muita gente criticando aí a SECOM do Lula e tal, pode até fazer as críticas, mas isso lá desde o Paulo Pimenta já se dizia uma coisa, um dos maiores problemas da comunicação do Lula é o Lula não querer aparecer, é o Lula não querer se comunicar diretamente com as pessoas. Esse é um dos maiores problemas. Vou te dar um exemplo. Agora tá muita gente protestando que a gasolina tá cara. No México aconteceu a mesma coisa. Os postos começaram a aumentar o preço da gasolina sem que a Pemex, que é a Petrobras de lá, tivesse aumentado o preço do petróleo. O que a presidenta fez? Ela apareceu lá, ela detonou os postos, falou que está acionando o Ministério Público e que vai prender todos os donos de postos que aumentaram o combustível. Aí ontem apareceu a presidenta do México com os donos dos maiores postos de gasolina do país, falando, tá aqui um pacto, o preço da gasolina não pode passar de 25 pesos. 25 pesos é como se fosse R$6.
Não pode passar disso. Ponto final e acabou. Queiram vocês ou não. E o Lula? Os donos de postos de gasolina é tudo bolsominion, estão aumentando o preço da gasolina por causa da guerra no Irã, sendo que a Petrobras não aumentou o preço da gasolina no Brasil. Então eles estão simplesmente usando a guerra para lucrar mais. Esse abuso de poder econômico. E o Lula não quer aparecer. Esse é o negócio. E eu não estou aqui tentando ensinar o Lula a fazer política. Ainda, pô, vamos ganhar a eleição. Com ou sem isso aí. Mas ajudaria muito o Lula a fazer isso, ou não. Ele aparecer e falar, ele enquadrar os postos. Falar, ó, tô acionando o Procurador-Geral da República, vou prender todo dono de posto que tá extorquindo o povo. E quem aumentou o preço vai ter que devolver. Não apareceu. Essa é só uma coisinha pequena que faz com que a população fale, pô, a culpa não é do Lula. 2, ele tá ciente e tá indo pra cima. Que é o que a presidenta faz lá no México. No Brasil, não. A culpa é do Lula. Você vai em qualquer dono de carro aí, qualquer Uber, qualquer taxista, eles culpam o Lula pelo preço do combustível. Sendo que quem privatizou refinarias e a BR distribuidora foi o Bolsonaro. Porque as fake news chegam neles e não chega a contrapartida. Eu falo aqui pra você, mas aqui é uma gota no oceano. Aí, vamos lá. Novamente aqui sobre a pesquisa. Pesquisa de fevereiro, primeiro turno. O Lula tinha 35 pontos e todos os outros juntos tinham 43, ou seja, faltava 8 pontos para o Lula ganhar no primeiro turno. Pesquisa de março, o Lula tem 37 no primeiro turno e todos os outros juntos têm 42, então caiu para 5 pontos. Em votos válidos, o Lula está a 3 pontos de ganhar no primeiro turno. Essa é a parte aí da pesquisa, mesmo a pesquisa sendo extremamente sem... para mim não tem relevância nenhuma essa pesquisa e nem credibilidade. A pesquisa mostra que o Lula está apenas 3 pontos, ou seja, subiu ele no primeiro turno e está a 3 pontos de ganhar no primeiro turno. Antes estava 3 pontos em votos válidos, né? Em votos totais, 5 pontos. Aí você fala, pô, peraí. Então não está cenário tão ruim aí como falam. E lembrando que quando começa a campanha, toda esquerda adere à campanha, toda esquerda vai bater no Flávio Bolsonaro, toda esquerda vai bater nos outros candidatos. O que a gente tem que ver é o seguinte, está tendo uma tentativa de golpe aí que vai se ampliando, com o apoio de toda a imprensa. No próximo vídeo, vou falar aqui pra você, pegaram a Malu Gaspar com o Vorcaro, tá? Pegaram feio. Vou te mostrar aqui vídeo da Malu Gaspar com o Vorcaro. Então prepara aí pro próximo vídeo. Peça a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!